Perfeição e deficiência. Até hoje, a cena não me sai da cabeça. Há muitos anos, pela primeira vez eu tive a oportunidade de entrar num espaço hospitalar onde havia várias pessoas, na verdade jovens, adolescentes, que sofriam de paralisia infantil acentuada. Ainda me lembro da dificuldade de alguns para poderem respirar apenas através da própria traqueia. Ali fui atingido por aquela cena e fiquei meditando, mas que coisa que incomoda a nossa paciência e pede clemência e coloca em xeque a nossa inteligência diante da realidade da deficiência. Isso se torna mais complexo e difícil quando a gente vê um mundo marcado por tanta competitividade, por tanta avaliação externa e interna das pessoas, quando parece que isso tudo está debaixo de algum tipo de juízo e de avaliação. Talvez essa seja uma das razões porque tantas pessoas em toda parte estão o tempo todo tentando ir além de si mesmas em busca de uma pretensa perfeição. Perfeição problemática porque, na verdade, nenhum ser humano de qualquer maneira pode aproximar-se desse suposto e pretenso ideal. As pessoas têm personalidades, qualidades, perfis distintos e é claro que na imensa diversidade da experiência humana nós vamos ver que muitas pessoas têm predicados favoráveis, valiosos e significativos, enquanto não conseguem talvez agir de maneira tão adequada a partir da sua própria avaliação em diversas outras áreas. Mas, de qualquer maneira, toda essa tentativa de adequar a situação não parece ser uma suficiente explicação para a presença da realidade da deficiência que marca a vida de tantas pessoas que lutam pela sua própria sobrevivência no dia a dia. Diante desse cenário, a gente até mesmo começa a perguntar, mas por que acontece isso? Qual é a razão de uma situação como essa? E essa pergunta, muitas vezes, incomoda principalmente aquele que se afirma como cristão. Porque a pergunta é por que Deus permite ou executa uma situação como essa? Seria ele responsável por um mundo tão imperfeito? Como é que nós entendemos isso? Seria a impossibilidade de agir de uma maneira conforme nós desejamos? Ou será que ele não quis simplesmente ser tão benevolente diante da realidade da existência de um deficiente? Só que a questão não se limita a discussão do ambiente da religião. Esse problema está diante de todos, seja a pessoa de perfil religioso, seja secular, do mundo ocidental, do mundo oriental, de qualquer perspectiva de interpretação da realidade, sempre essa realidade irá incomodar o seu pensamento, o seu entendimento, a sua experiência de vida. Como é que a gente lida com isso? Qual é a maneira de perceber adequadamente essa realidade? É muito interessante observar que as páginas sagradas que emergem da antiga experiência de Israel nos caminhos desérticos e cheios de poeira da famosa Terra Prometida vão nos trazer uma perspectiva um tanto quanto curiosa e distinta. É impressionante que, apesar de vermos uma descrição do mundo antigo fundamentada em monarcas poderosos que se achavam tão perfeitos que se igualavam à própria divindade, apesar de olharmos para a história antiga e podermos ver como o elogio dessa perfeição, quer seja na postura desses soberanos ou até mesmo da expressão da arte antiga ou de diversos caminhos
curioso ver como tudo aquilo que não se aproxima do ideal, daquilo que parece ser da humanidade, o sonho permanente, parece que a gente faz sumir e torna tudo aquilo ausente. O curioso é observar nessa história bíblica algo muito diferente. É impressionante porque quando olhamos uma série de protagonistas dessa história, não é que de repente aqueles que se tornam protagonistas da construção da história sagrada estão exatamente nesse ambiente de falha, fragilidade e deficiência. Não é interessante observar, por exemplo, que o famoso patriarca Isaac, na hora de transferir e dar a sua bênção para o frágil e limitado Jacó, ele faz exatamente no momento mais difícil da sua própria cegueira? Não é bastante curioso que o próprio Jacó, na sua trajetória, tentando confiar em Deus, mas não tanto, quando está no auge da sua crise pessoal, vamos ver algo absolutamente diferente e sem igual. Ele vai lutar contra o próprio anjo de Deus e sai ali de maneira deficiente, arrastando-se, mancando depois daquele combate inclemente. E é impressionante ver que essa realidade não para bem aí. Nós vamos observar, até mesmo no caso de gente como Elias ou de Jonas, chama a atenção que o homem em profunda depressão, em absoluto choque diante da realidade à sua volta, num contexto social, político difícil, horrível, parece não ter qualquer esperança e desesperado pede a morte para si, numa espécie de drama mental de nível absolutamente exponencial. Então, curiosamente, na história da construção da caminhada da fé, a gente observa da parte de Deus um olhar muito diferente para a realidade do deficiente. E veja que coisa impressionante, algo absolutamente impensável. Quando olhamos para o protagonista maior de toda a história do Antigo Testamento, não há dúvida que essa referência máxima é Moisés, o famoso homem de Deus que recebe a lei do Senhor, que é chamado o profeta por excelência, que é a referência máxima que nós temos, de tal modo que o próprio Senhor Jesus vai ser comparado a Moisés, como assim nós tivéssemos a referência mosaica no Antigo e a do próprio Cristo Jesus no Novo Testamento. Veja que coisa surpreendente. Esse Moisés nem podia falar bem. O texto hebraico diz que ele era alguém que tinha como que uma língua pesada, uma boca pesada, e até hoje os estudiosos procuram saber o que estava acontecendo. Alguns acham que Moisés talvez sofresse de um tipo de gagueira ou algum tipo de defeito na sua fala, mas uma coisa está muito clara: o homem não sabia falar direito. A grande ironia do texto bíblico é que o maior profeta, a referência máxima da palavra divina do Antigo Testamento, que serve de protótipo para falar do profeta máximo futuro, Senhor Jesus Cristo, é Moisés. Então, quando Deus olha para o deficiente, o seu olhar, num certo sentido, o torna perfeito, pois o maior profeta bíblico nem podia falar direito. E a coisa talvez nos ajude ao refletir nessa situação, porque sempre que a gente enfrenta essa realidade que é tão distante da perfeição, a gente fica cheio de interrogação e olhamos para trás e queremos lá buscar como se nós tivéssemos uma pretensa perfeição para resolver esse enigma que mexe com a humanidade da cabeça ao coração. Na verdade, ninguém tem respostas completas que consigam trazer plena e racional solução para esse dilema, para essa questão. No entanto, a perspectiva da fé nos abre uma nova direção. É curioso que em João capítulo 9, nós temos uma questão muito nítida que surge ali quando um cego de nascença é trazido diante de Jesus. E é
bastante impressionante descobrir que a pergunta dos discípulos, que é a pergunta de toda a humanidade, é saber de quem é a culpa por tal sofrimento presente na humanidade. E qual é a questão que eles levantam? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Dele ou dos seus pais para que ele nascesse cego? É muito valioso observar a resposta de Jesus que diz: nem dele nem de seus pais. Mas o que acontece com ele agora? Acontece para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E naquele momento aquele homem é curado e aquela situação de deficiência, aquela situação de dificuldade se transforma numa esperança especial para aquela realidade, para a humanidade. Eu acho interessante a gente observar essa coisa tão profunda e tão séria que ela está presente até na história infantil. Como a gente ouve falar do Patinho Feio, como a gente conhece a história de tantas pessoas, de gente que a gente ouviu falar como Andrea Bocelli, ou talvez de um indivíduo como Beethoven, certas pessoas que foram vistas pela realidade à sua volta, às vezes mal compreendidas e que tiveram a sua fragilidade colocada em destaque e muitas vezes mal compreendidas e mal tratadas, foram definidas por uma deficiência que não havia sido devidamente estudada. Que coisa especial, que coisa diferente ver a retomada da fé e da graça na vida de alguém que, aos olhos humanos, é deficiente, mas que pode construir uma história para lá de diferente. A coisa curiosa, diferente, que chama a nossa atenção e que enche o coração é descobrir como um deficiente, pela graça divina, caminha para a plena perfeição. Que a gente possa pensar direitinho e entender isso na cabeça e no fundo do coração para que essa experiência humana faça diferença para o bem do mundo, da sua vida e da nação.